Bom dia, e hoje a nossa leitura é carta aos Gálatas e carta aos Efésios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, nos abençoar através dessas cartas, para que possamos entender a Tua vontade e sermos pessoas transformadas em nome de Jesus. Amém. Carta aos Gálatas, capítulo 1, saudação. Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados, para nos libertar da perversidade do mundo presente, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Soar um evangelho autêntico. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos tem anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo defende sua autoridade e missão. Vocação de Paulo. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar de como outrora eu vivia no judaísmo, com que excesso perseguia a igreja de Deus e assolava, avantajava-me no judaísmo a muitos dos meus companheiros de idade e nação, extremamente zelosos das tradições de meus pais. Mas quando aprouve aquele que me reservou desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça para revelar seu Filho em minha pessoa, a fim de que eu tornasse conhecido entre os gentios imediatamente, sem consultar a ninguém, sem ir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, parti para a Arábia, de lá regressei a Damasco. 3 anos depois subi a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Dos outros apóstolos não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Isso que vos escrevo, Deus me é testemunha, não estou inventando. Em seguida fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu era ainda pessoalmente desconhecido das comunidades cristãs da Judéia. Tinham eles apenas ouvido dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora combatia, e glorificavam a Deus por minha causa. Capítulo 2. Está em harmonia com os outros apóstolos. 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo, e subi em consequência de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que prego entre os pagãos, e isso particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentil, foi obrigado a circuncidar-se. Mas por causa dos falsos irmãos intrusos que furtivamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade de que gozávamos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, fomos por esta vez condescendentes para que o evangelho permanecesse em sua integridade. Quanto aos que eram de autoridade, o que antes tenho sido não me importa, pois Deus não se deixa levar por consideração de pessoas. Essas autoridades, digo, nada me impuseram. Ao contrário, viram que a evangelização dos incircuncisos me era confiada, como a dos circuncisos a Pedro, porque aquele cuja ação fez de Pedro o apóstolo dos circuncisos, fez também de mim o dos pagãos. Tiago, Cefas e João, que são considerados das colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram as mãos a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Iríamos aos pagãos e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, o que era precisamente a minha intenção. Não se pode acomodar o evangelho aos judaizantes. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe francamente, porque era censurável.
pois antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos, mas quando aqueles vieram, retraiu-se e separou-se desses, temendo os circuncidados. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe atitude equivocada, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas em presença de todos: se tu, que és judeu, vive como gentios e não como judeus, com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como judeus? A justificação provém da fé em Jesus Cristo. A prática da lei de Moisés não nos torna justos. Nós, porém, de nascença, e não pecadores dentre os pagãos, sabemos, contudo, que ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo e tiramos assim a nossa justificação da fé em Cristo e não pela prática da lei. Pois pela prática da lei nenhum homem será justificado. Pois se nós que aspiramos à justificação em Cristo retornamos todavia ao pecado, seria porventura Cristo ministro do pecado? Por certo que não. Se torna a edificar o que destruir, confesso-me transgressor. Na realidade, pela fé eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não menosprezo a graça de Deus, mas em verdade, se a justiça se obtém pela lei, Cristo morreu em vão. Capítulo 3. A lei e a fé. Ó insensatos Gálatas! Quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Apenas isso quero saber de vós. Recebestes o Espírito pelas práticas da lei ou pela aceitação da fé? Sois assim tão levianos? Depois de teres começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Ter feito tais experiências em vão, se é que foi em vão? Aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres entre vós, acaso o faz pela prática da lei ou pela aceitação da fé? Foi este o caso de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi levado em conta de justiça. Sabeis, pois, só os que têm fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura, que Deus justificaria os povos pagãos pela fé, anunciou essa boa nova: Abraão, em ti todos os povos serão abençoados. De modo que os homens de fé são abençoados com a bênção de Abraão, homem de fé. Todos que se apoiam nas práticas legais estão sob um regime de maldição, pois está escrito: maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei. Que ninguém é justificado pela lei perante Deus é evidente, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não provém da fé, e sim do cumprimento. Quem observar esses preceitos viverá por eles. Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-nos por nós maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim, a bênção de Abraão se estende aos gentios em Cristo Jesus, e pela fé recebemos o Espírito prometido. A lei e a promessa. Irmãos, vou apresentar-vos uma comparação de ordem humana. Se um testamento for feito em boa e devida forma, por quem quer que seja, ninguém o pode anular ou acrescentar-lhe alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz aos seus descendentes como se fossem muitos, mas fala de um só, é a tua descendência, isto é, a Cristo. Afirmo, portanto, a lei que veio 430 anos mais tarde não pode anular o testamento feito por Deus em boa e devida forma e não pode tornar sem efeito a promessa, porque se a herança se obtivesse pela lei, já não proviria da promessa. Ora, pela promessa que Deus deu o seu favor a Abraão. Então, o que é a lei? É um complemento ajuntado em vista das transações, até que viesse a descendência quem fora feita a promessa. Foi promulgada por anjos, passando por um intermediário. Mas não há intermediário, tratando-se de uma só pessoa e Deus é um só. Portanto, é a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Se fosse dada uma lei que pudesse vivificar em verdade, a justiça viria pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o império do pecado, para que a promessa mediante a fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Somos filhos no Filho. Antes que viesse a fé,
estávamos encerrados sob a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Assim, a lei se nos tornou pedagogo encarregado de levar-nos a Cristo para sermos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Capítulo 4. Explico-me. Enquanto o herdeiro é menor e nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando menores, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Já não és escravo, mas filho, e se és filho, então também herdeiro por Deus. Outrora, é certo, desconhecendo a Deus, servis aos que na realidade não são deuses. Agora, porém, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais os rudimentos fracos e miseráveis, querendo de novo escravizar-vos a eles? Observais dias, meses, estações e anos. Temos que meus esforços entre vós tenham sido em vão. Voltemos à nossa confiança cordial. Irmãos, sede como eu, pois também eu me tornei como vós. Não tenho nenhum motivo de queixa contra vós. Estais lembrados de como eu estava doente quando pela primeira vez vos preguei o Evangelho e fui para vós uma provação por causa de meu corpo? Mas nem por isso me desprezastes nem rejeitastes, antes me acolhestes como enviado de Deus, como Cristo Jesus. Onde está agora aquele vosso entusiasmo? Asseguro-vos que, se possível fora, terias arrancado os vossos olhos para me dar. Tornei-me acaso vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Ele vos testemunha amizade com má intenção e querem separar-vos de mim para captar a vossa amizade. É maravilhoso receber demonstrações de boa amizade, mas que seja em todas as circunstâncias e não somente quando estou convosco. Filhinhos meus, porque de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quem me dera estar convosco agora para descobrir o tom que convém à minha linguagem, visto que eu me encontro extremamente perplexo a vosso respeito. Alegoria de Sara e Agar. Dizei-me, vós que quereis estar sujeitos a uma lei, não ouvis a lei? A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outra da livre. O da escrava, filho da natureza, o da livre, filho da promessa. Nesses fatos há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, que gera para a escravidão, é Agar. O Monte Sinai está na Arábia. Corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não davas à luz, rejubila e conta, tu que não tinhas dores de parto, pois são mais numerosos os filhos abandonados do que aquela que tem marido. Como Isaque, irmãos, vós sois filhos da promessa. Como naquele tempo o filho da natureza perseguia o filho da promessa, o mesmo se dá hoje. Que diz, porém, a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro como da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim da que é livre. Capítulo 5. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Consequências práticas e exortações. Conservar a liberdade cristã. Eis que eu, Paulo, vos declaro, se vos circuncidardes, e nada vos servirá Cristo. E atesto novamente, a todo homem que se circuncidar, ele estará obrigado a observar toda a lei. Já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei. Decaístes da graça. Quanto a nós, é espiritualmente da fé
que aguardamos a justiça esperada. Estar circuncidado ou incircuncisado de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Corris bem, quem, pois, vos cortou os passos para não obedecer-vos à verdade? Essa sugestão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor a vosso respeito, que de maneira alguma mudareis de sentir. Portanto, quem vos perturbar responderá por isso, seja quem for. Se é verdade, irmãos, que ainda prego a circuncidão, por que então sou perseguido? Assim o escândalo da cruz teria cessado. Oxalá acabem por mutilar-se os que vos inquietam. Não abusar da liberdade, viver vida espiritual. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade com um pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos um dos outros pela caridade. Porque toda a lei se encerra num só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas se vos mordeis e vos devorais, vedes que não acabeis por vos destruíres uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas os previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos de vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre nós. Capítulo 6. Demonstrações de caridade. Irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, vós que sois animados pelo Espírito, admoestai-o em espírito de mansidão, e tem cuidado de ti, para que não caias também em tentação. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine o seu procedimento, então poderá gloriar-se do que lhe pertence, e não do que pertence a outro, pois cada um deve carregar seu próprio fardo. Aquele que recebe a catequese da palavra reparte de todos os seus bens com aquele que os instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos da fé. Conclusão e desejo final. Vede com que tamanho de letra vos escrevo de próprio punho. Os que vos obrigam à circuncisão são os homens que querem impor só para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem os próprios circuncisos observam a lei. E se fazem questão de vos mandar circuncidar, é para terem motivo de se gloriarem na vossa carne. Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque a circuncisão e a incircuncisão de nada valem, mas sim a nova criatura. A todos que seguirem essa regra, a paz e a misericórdia, assim como ao Israel de Deus. De hora em diante, ninguém me moleste, porque traga em meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vosso espírito, irmãos. Amém. Carta aos Efésios. Capítulo 1. Saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos cristãos de Éfeso e aos que creem em Jesus Cristo, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hino de louvor à providência de Deus. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo, e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor nos predestinou para sermos adotados como os filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por ele no bem-amado. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça, a que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele não manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizar na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele é que fomos escolhidos, predestinados segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos à celebração de sua glória, nós que desde o começo voltamos nossas esperanças para Cristo. Nele também, vós, depois de teres ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito que fora prometido, que é o penhor de nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor de sua glória. Ação de graças, nossa herança celeste, em Cristo e na Igreja. Por isso também eu, tendo ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e do amor para com todos os cristãos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança fostes chamados, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos, e qual a suprema grandeza de seu poder para convosco que abraçamos a fé. É o mesmo poder extraordinário que ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-nos dos mortos e fazendo sentar à sua direita no céu, acima de todo principado, potestade, virtude, dominação, de todo nome que possa haver neste mundo como no futuro, e sujeitou a seus pés todas as coisas, e o constituiu chefe supremo da Igreja, que é seu corpo, o receptáculo daquele que encheu todas as coisas sob todos os aspectos. Capítulo 2. A salvação pela graça de Cristo. E vós outros estáveis mortos por vossas faltas pelos pecados, que cometestes outrora seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também nós, todos éramos desse número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo, e é por graça que fostes salvos. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim, pelos séculos futuros, a imensidão das riquezas da sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações, que Deus de antemão preparou para que nós a praticássemos. Pagãos e judeus reunidos pela cruz de Cristo. Lembrai-vos, pois, de que outrora, vós gentios por nascimento, que sois chamados incircuncisos por aqueles que se dizem circuncidados, os que levam na carne a circuncisão feita por mãos humanas, lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, sem direito da cidadania em Israel, alheio às alianças, sem esperança da promessa e sem Deus nesse mundo. Agora, porém, graças a Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, vos tornastes presentes pelo sangue de Cristo. Porque é Ele a nossa paz, Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava, abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Desse modo, Ele queria fazer em si mesmo dois povos, uma única humanidade nova pelo restabelecimento da paz, e reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo pela virtude da cruz, aniquilando nele a inimizade. Veio para anunciar a paz a vós que estáveis longe, e a paz também àqueles que estavam perto, porquanto é por ele que ambos temos acesso junto ao Pai no mesmo Espírito. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos,
mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício, harmonicamente disposto, se levanta até formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós, outros, entrais conjuntamente pelo Espírito na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Capítulo 3. O mistério da salvação dos gentios. Por essa causa que eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo por amor de vós, gentios, vós deveis ser aprendido o modo como Deus me concedeu essa graça que me foi dada a vosso respeito. Foi por revelação que me foi manifestado o mistério que acabo de esboçar. Lendo-me, podereis entender a compreensão que me foi concedida no mistério cristão, que em outras gerações não foi manifestado aos homens de maneira como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são cordeiros conosco que somos judeus, são membros do mesmo corpo e participamos da promessa em Jesus Cristo pelo Evangelho. Eu me tornei servo desse Evangelho em virtude da graça que me foi dada pela onipotente ação divina. A mim, o mais insignificante dentre todos os santos, coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo, e a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus que tudo criou. Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela Igreja a infinita diversidade da sabedoria divina, de acordo com o desígnio eterno que Deus realizou em Jesus Cristo nosso Senhor. Pela fé que nele depositamos, temos plena confiança de aproximar-nos junto de Deus. Por isso vos rogo que não desfaleceis nas minhas tribulações, que sofro por vós, elas são a vossa glória. Súplica para compreender o amor de Jesus Cristo. Por esta causa, dobro os joelhos em presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior, que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade, a fim de que possais com todos os cristãos compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, isto é, conhecer a caridade de Cristo que desafia todo conhecimento e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que pela virtude que opera em nós pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos, a ele seja dada a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações da eternidade. Amém. Capítulo 4. Unidade na Igreja. Exorto-vos, pois, prisioneiros que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, amabilidade e com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, quando subiu ao alto, levou muitos cativos, cumulou de dons os homens. Ora, que quer dizer ele subiu, senão que antes havia descido a esta terra? Aquele que desceu e também o que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado do homem feito à estatura da maturidade de Cristo, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores, mas pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todo o corpo coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento visando a sua plena edificação na caridade. Conduta cristã. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor, não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Tenham o entendimento obscurecido,
Sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantêm-nos afastados da vida de Deus. Indolentes, entregam-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de pureza. Vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo. Se é que os ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras, renovai sem cessar o sentimento de vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso, renunciai à mentira, fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Mesmo em cólera, não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne a roubar, antes trabalhe seriamente para realizar o bem com as suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só que for útil para edificação, sempre que for possível, e benfazeja os que ouvem. Não contristeis o Espírito de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes sede uns com os outros bondosos e compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados, progredi na caridade segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma ou avareza, que disso nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças. Porque sabei o bem, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Filhos da luz. E ninguém vos seduza com vãos discursos, esses são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas, mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz, e tudo que se manifesta desse modo torna-se luz. Por isso a Escritura diz: Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitem ociosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor, rendei graça sem cessar por todas as coisas, o Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Deveres recíprocos dos esposos. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesma toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, ao contrário, cada qual alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, quero dizer com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Capítulo 6. Amor mútuo. Filhos,
obedecei a vossos pais segundo o Senhor, por isso é justo. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa, e honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Servos, obedecei aos vossos senhores temporais com temor e solicitude de coração sincero, como a Cristo, não por mera ostentação só para agradar aos homens, mas como servos de Cristo que fazem de bom grado a vontade de Deus. Servi com dedicação como servos do Senhor e não dos homens. Estais certos de cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito, quer seja escravo, quer livre. Senhores, procedei também assim com os servos, deixai as ameaças, e tende em conta que o Senhor está no céu, Senhor tanto deles como vosso, que não faz distinção de pessoas. Armadura do cristão. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados da prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba pregoá-lo publicamente com desassombro como é meu dever. Saudação final. E para que também vós estejais a par da minha situação e do que faço aqui, Tíquico, o irmão muito amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. E eu vos envio precisamente para isso, para que sejais informados do que se passa conosco e para que ele conforte os vossos corações. Paz aos irmãos, amor e fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com amor inalterável e eterno. E aqui termina a leitura de hoje.